vamos falar de um tema que, em alguns momentos das nossas vidas, todos nós enfrentamos. São esses os momentos das dores e dos sofrimentos. Sobre a luz da nossa doutrina, compreendemos que esses momentos desafiadores são mais do que simples obstáculos. Os mesmos fazem parte do nosso processo evolutivo. Nesta pequena introdução, realçamos os pontos que vamos abordar. O primeiro, o sofrimento como ferramenta de evolução. O segundo, a lei de causa e efeito. O terceiro, o papel do livre-arbítrio. O quarto, o consolador prometido. O quinto, o valor da fé, da resignação e da prece. E o sexto, a caridade como caminho de alívio. Iniciando assim, precisamos lembrar que, na doutrina espírita, entendemos que a vida terrena é uma oportunidade de aprendizado. O nosso planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações, o que significa que ainda estamos num estágio de evolução onde o sofrimento se apresenta como um dos meios pelos quais nós, espíritos encarnados, podemos crescer e evoluir. Ou seja, em todas as vezes que temos a oportunidade de reencarnar, temos também a oportunidade e o dever de sermos melhores. Pois o conhecimento que vamos adquirindo ao longo da oportunidade que vamos tendo acompanha-nos em todos os momentos da nossa reencarnação. Daí já termos ouvido: quanto mais te é dado, mais te é exigido. O Livro dos Espíritos ensina que o sofrimento muitas das vezes tem uma causa anterior. Seja ele fruto de escolhas equívocas feitas em encarnações passadas ou nesta própria existência, ele aparece para que possamos corrigir o nosso rumo e futuro. Por sua vez, as dificuldades podem ser as provas que escolhemos antes de encarnar, para nos fortalecer moralmente e espiritualmente. Poderá haver no nosso processo reencarnatório essa oportunidade de escolha, mas também poderá não existir. Vamos explorar como isso acontece. A evolução espiritual é um processo contínuo de desenvolvimento moral e intelectual, onde as dificuldades desempenham um papel crucial. Estas são vistas como oportunidades valiosas para o aprendizado e o crescimento espiritual. Enfrentar dificuldades ensina-nos a ser pacientes e resilientes. Através dos desafios, aprendemos a lidar com frustrações e a persistir mesmo diante de obstáculos. As experiências dolorosas tornam-nos mais humildes e empáticos. Ao vivenciarmos o sofrimento, somos capazes de compreender melhor a dor dos outros e oferecer apoio e compaixão. As dificuldades forçam-nos a olhar para dentro de nós mesmos e a avaliar as nossas atitudes e comportamentos. Esse processo de autoavaliação é essencial para o autoconhecimento e a melhoria pessoal. É importante fazermos esse exercício de autoavaliação diariamente, para que assim consigamos perceber onde realmente ainda continuamos a errar diariamente. Momentos de crise levam a refletir sobre o propósito da vida e prioridades. Isso pode resultar numa mudança de perspectiva e num maior foco no desenvolvimento espiritual de cada um. Assim, ao superar desafios, fortalecemos o nosso espírito e desenvolvemos uma maior capacidade de enfrentar futuras dificuldades.
Cada dificuldade superada é um passo em direção à maturidade espiritual. Estas, muitas vezes, mostram as nossas fraquezas e imperfeições. Reconhecê-las é o primeiro passo para superá-las e tornarmos-nos, assim, pessoas melhores. Desta forma, compreendemos que as dores que enfrentamos não são punições, mas sim oportunidades de resgate e elevação. Avançando para a lei de causa e efeito, também conhecida como lei do karma, é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Ela estabelece que todas as nossas ações, pensamentos e sentimentos geram consequências que podem se manifestar nesta vida ou em vidas futuras. Este princípio é essencial para entender como as experiências atuais são influenciadas pelas nossas ações passadas. A nossa doutrina ajuda-nos a compreender e perceber que tudo o que vivemos é resultado das nossas próprias ações. Ou seja, acabamos por ser o somatório de tudo o que fazemos de bom e de menos bom. E como nós sabemos, o que plantamos, colhemos. Nesta vida, as nossas ações podem trazer consequências imediatas ou a curto prazo. Por exemplo, atos de bondade podem resultar em relações harmoniosas e apoio social, enquanto atos prejudiciais podem levar a conflitos e dificuldades. As vidas anteriores, segundo a nossa doutrina, também influenciam a nossa existência atual. As experiências e as ações de vidas anteriores podem se refletir em desafios ou facilidades que enfrentamos hoje. Isso inclui talentos inatos, tendências comportamentais e até mesmo condições de saúde. Se em vidas anteriores plantamos discórdia, egoísmo ou erro, inevitavelmente as consequências dessas escolhas virão não como castigo, mas como oportunidade de reparar os nossos equívocos. É importante ressaltar que nem todo o sofrimento está relacionado com falhas do passado. Muitas das vezes são falhas da atual existência que nos trazem os sofrimentos. Sabemos que as provas são desafios que escolhemos enfrentar antes de reencarnar com o objetivo de testar e fortalecer as nossas virtudes. As expiações são as consequências de erros cometidos em vidas passadas. Elas servem como uma forma de reparação e aprendizado, ajudando-nos a corrigir os nossos erros e a evoluir espiritualmente. Muitas das vezes, as dificuldades são as provas que escolhemos passar para fortalecer determinadas virtudes em nós, como a paciência, a resignação ou o amor ao próximo. E como nós sabemos, todas as dificuldades trazem benefícios e crescimento para nós. E claro, muito trabalho e sofrimento, por vezes. Isto tudo porque simplesmente vemos só a parte negativa e não conseguimos enxergar a parte positiva e benéfica das dificuldades que vivenciamos, não deixando de realçar que todas são transitórias e não eternas, como muitos de nós por vezes pensamos e sentimos. A lei de causa e efeito reflete a justiça divina, onde cada um colhe exatamente o que semeia. Isso dá-nos a certeza de que não há injustiças no universo. Ela impulsiona-nos a evoluir continuamente. Concluímos assim que a lei de causa e efeito ensina que somos os arquitetos do nosso próprio destino. Ao compreender e aplicar este princípio, podemos tomar decisões mais conscientes e responsáveis, contribuindo para um mundo melhor. Ao encontro do nosso livre-arbítrio, nós vemos que
Mesmo nas dores mais intensas, o mesmo está e estará sempre presente. Temos, portanto, o poder de escolher como agir e reagir diante das dificuldades que cruzem o nosso caminho. Podemos gerar revolta e afundar no desespero, ou podemos buscar entender o que essa situação nos traz. Tudo depende sempre da nossa vontade e da nossa escolha. Que lição podemos retirar destas dificuldades? Como podemos, no meio de tanto sofrimento, aproximar-nos de Deus e dos ensinamentos do Cristo? Para que isto aconteça, podemos pensar nas palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O sofrimento, quando enfrentado com resignação e fé, transforma-se em consolo e paz interior. Jesus nunca prometeu que não haveria sofrimento na terra, mas através da sua vida e do seu exemplo, transmitiu e mostrou que há uma maneira de atravessá-lo com serenidade. Mas para que isto aconteça, é preciso verdadeiramente crer e ter a coragem de ir adiante, aceitando tudo o que vem até nós sem revolta. Quanto ao Consolador prometido, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. O mesmo dá-nos uma compreensão mais ampla das causas e finalidades dos sofrimentos que sentimos e vivenciamos na Terra. Ele oferece-nos consolo ao nos mostrar que a vida material é passageira e que após esta jornada neste mundo Terra, retornaremos ao mundo espiritual, onde todos nós verdadeiramente pertencemos, mais fortalecidos e com novas oportunidades de recomeço neste caminho à compreensão da obra de Deus. A nossa doutrina esclarece que o sofrimento é um momento transitório que acaba por passar. Isto de maneira mais rápida ou mais lenta, dependente da nossa vontade e resignação perante o sofrimento. Não há, portanto, dor eterna. Tudo é transitório, como já vimos, como já vamos percebendo, aos poucos, o que hoje nos causa angústia pode em breve transformar-se em aprendizado e libertação. A reencarnação concede-nos essa oportunidade constante de recomeço, de reparação e de evolução. Este é um processo que todos nós teremos de passar, as vezes que forem necessárias, até evoluirmos o suficiente para não termos mais a necessidade no futuro de reencarnarmos. A fé, segundo a nossa doutrina, não é cega, mas sim uma fé raciocinada, baseada no entendimento das leis divinas e na confiança na justiça de Deus. Essa fé dá força para enfrentar as dificuldades, sabendo que tudo tem um propósito maior. A resignação é a aceitação serena das dificuldades que não podemos mudar. Ela não significa passividade, mas sim a compreensão de certas situações necessárias. A resignação ajuda a enfrentar os desafios com paciência e coragem, mantendo a esperança e a confiança em dias melhores. Diante das dores e dos sofrimentos, é fundamental cultivar a prece. Ela é uma forma de comunicação direta com o divino e é vista como um meio de buscar orientação, proteção e conforto. Ajuda-nos a conectar com os benfeitores espirituais que estão sempre prontos a ajudar e a amparar, mesmo que muitas das vezes não consigamos perceber isso, pondo em causa as suas presenças e auxílios. A prece dá-nos forças para enfrentarmos os momentos mais difíceis na nossa caminhada, ajudando-nos assim a elevar os nossos pensamentos e a abrir a nossa alma, para receber a ajuda que tanto necessitamos
e que muitas das vezes desperdiçamos. Quando nos sentimos desamparados, lembremos-nos que nunca estamos sós. Lembrar-nos que nunca estamos sós pode ser o maior consolo para todos nós. Os espíritos protetores e familiares desencarnados que todos temos estão ao nosso lado. Nunca duvidemos disso. Prontos para nos apoiar e ajudar na nossa caminhada. A caridade, como ensina Jesus, é o caminho para o alívio. Também é o remédio para as nossas dores. Como é dito, e como nós sabemos, a boa ação cobre 1 milhão de pecados. Quando direcionamos a nossa atenção para ajudar o próximo, os nossos próprios sofrimentos se tornam menores. Isto porque tomamos consciência que, afinal, há sempre alguém numa situação pior que nós. O exercício do amor ao próximo, da compaixão e da solidariedade não só alivia a dor do outro, como transforma o nosso próprio coração. Assim, as dificuldades ensinam a importância da solidariedade e do serviço ao próximo. Ao ajudar os outros, também crescemos espiritualmente e contribuímos para a evolução coletiva. A nossa doutrina ensina que fora da caridade não há salvação. A caridade purifica, conecta-nos com as forças divinas e dá uma nova perspectiva sobre as nossas próprias dificuldades. E quem realmente faz algum tipo de caridade verdadeira, sem qualquer tipo de interesse ou reconhecimento, compreende estas perspectivas sobre as nossas dificuldades. Ao nos colocarmos em serviço do próximo, acabamos por nos fortalecer espiritualmente e crescer moralmente. Concluindo assim, ao refletirmos sobre as dores e os sofrimentos, precisamos sempre lembrar que eles são passageiros e que têm uma razão de ser. A vida espiritual é o verdadeiro destino de todos nós. E tudo o que vivemos aqui é, na verdade, preparação para esse retorno. Que possamos sempre enfrentar as nossas dores com coragem, com fé, com paciência, confiando sempre na sabedoria divina. O Pai jamais, em momento algum, abandona o seu Filho. Cada sofrimento é uma oportunidade de crescimento e Deus nunca nos dá uma carga maior do que podemos carregar. Isto porque Ele é misericordioso e puramente amor. E sabe melhor do que ninguém que não temos a capacidade de superar aquela dificuldade. Terminando assim, que Jesus, nosso Mestre e Guia, nos inspire a seguir sempre em frente com o coração cheio de esperança e o espírito fortalecido. Pela vossa atenção, muito obrigado.